demonstrarem medo diante de certas pessoas, né? O idoso, igual criança, né? Percebeu que tá com medo, opa, suspeita, o que que tá acontecendo aqui? Então vamos falar aqui, ó, tipos de abuso ao idoso com Alzheimer. Essa foto, gente, por si só já fala, né? Onde já se viu, dá até, gera até um pouco de repúdio, né? Na verdade, um pouco não muito. Olha a cena, né? Uma idosa agredida fisicamente e com um help, né? Socorro, pedido de socorro. Então, está aumentando os casos de agressão física ao idoso, né? Ao abuso ao idoso. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho dos tipos, tá bom? Definição. Para começar, vamos lá. Definição. O que é abuso contra o idoso? O abuso contra o idoso é a agressão física, emocional e psicológica. O abuso contra o idoso também pode tomar a forma de exploração financeira ou negligência intencional ou não do adulto, que deve cuidar do idoso. Então vamos aqui pensar. Às vezes o idoso ele está com Alzheimer e ele perde as suas capacidades funcionais neurológicas, né? Muitas vezes cognitivas. Então, ele se torna um incapaz e vulnerável a cometer algumas coisas, por exemplo, sair de casa e não saber voltar, né? Ele muitas vezes vai na cozinha preparar um alimento, ele esquece o fogo aceso, pode causar um acidente doméstico. Então, a família começa a perceber alguma confusão mental, alguma coisa. Então, tá bom, foi diagnosticado Alzheimer. A família, muitas vezes, contrata pessoas para cuidar, ou mesmo a família cuida desse idoso, vai perdendo a paciência e muitas vezes pode ocorrer uma agressão física. Sim, gente, eu mesmo já fiquei sabendo de uma situação que me deixou assim perplexa, quando eu soube que um neto bateu no avô que estava com Alzheimer. Isso há um tempo atrás, né? Eu fiquei muito triste, lamentei muito da situação e vamos ver aqui, estudar um pouquinho sobre esse tema que está vigente aqui na nossa sociedade. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o abuso ou negligência contra o idoso pode ser um ato único ou repetido, né? Ou a pessoa ficar lá agredindo o idoso uma vez ou várias vezes. Pode ocorrer em qualquer relacionamento onde haja expectativa de confiança, onde a pessoa está em posição de poder e autoridade. O que acontece, gente? Eu vou dar um exemplo aqui. Tem idosos que ficam em algumas instituições de longa permanência para idosos, né? E o que acontece? Eu já ouvi alguns familiares falando para mim: ah, Cláudia, existem denúncias porque aquela ou aquela casa de repouso maltrata os idosos, tá, gente? Então, o que acontece? Esse exemplo que eu estou dando não significa que todas as casas de repouso agridem os idosos. Não, muito pelo contrário. Existem muitas que tratam bem. Mas o que acontece? Uma acaba pagando, né, o preço muito alto, porque há um alarme na população que ali os idosos são agredidos, né? Que muitas vezes nessa e em outras casas de repouso os idosos acabam sendo agredidos, mas não é verdade. Às vezes na própria casa do idoso ele é agredido, tanto pelo familiar quanto por um cuidador. Então vamos aí refletir sobre tudo isso. Definição de abusos e tipos de abusos. Abuso físico, então existe a questão da pessoa ser agredida no corpo, né, violentamente. Abuso sexual, abuso financeiro e emocional. Olha aqui a foto, né, da idosa pedindo ali, pelo amor de Deus, para não ser agredida. Físico inclui bater na pessoa, golpear, medicação imprópria e privação física. Sim, gente, né? Existe todas essas situações, ok? Bom, eu estou dando aqui um exemplo de um casal de idosos que foi morto pelo filho a facadas aqui no interior de São Paulo. Sim, gente, isso chocou a cidade, né? Ele era usuário de drogas, à noite, ele pegou uma faca
e os vizinhos até escutaram algum movimento lá, alguma coisa na casa, mas não sabia muito bem o que era. Isso comoveu assim a cidade, é uma cidade pequena aqui do interior de São Paulo, e isso foi assim próximo ao Natal, então assim foi realmente impactante. Eu demonstro aqui meus sentimentos por tudo isso que aconteceu pela família, mas o filho foi preso, né? Enfim, aconteceu isso, mas pode estar acontecendo com muitos outros, né? Infelizmente, o caso dele foi porque ele era usuário de drogas, e o vizinho relatou que esse casal já tinha falado que o filho estava ameaçando os pais de morte, e está aumentando os casos de violência contra idosos no nosso país. Infelizmente, essa é a triste realidade, tá? Abuso sexual, toque sexual indesejado ou ser obrigado a realizar atos sexuais. Abuso financeiro inclui fraude, roubo, mau uso do dinheiro ou da propriedade, ou intimidar o idoso a fim de obter acesso a seus fundos ou propriedades. Violação dos direitos inclui reter informação, interferir com a correspondência ou confinar o idoso em uma instituição ou hospital. Sim, uma vez eu estava conversando com uma assistente social e ela realmente me falou: nossa, tem idosos que chegam aqui para a gente no hospital, trazidos às vezes por um cuidador, e são abandonados aqui no hospital. Eu, como assim? Abandonado? Ela, é. Aí a gente faz uma busca para ver quem é esse cuidador, quem é a família desse idoso, porque ele não lembra o nome dele, de onde ele veio, quem é a família, ele não se recorda. Né? Triste, né? Saber que acontece isso, mas é um fato. Negligência inclui deixar os idosos sem alimento, abrigo adequado ou sem alguém para cuidar dele. Abuso financeiro, como eu já havia falado, desde quando o idoso perde a sua memória, muitas vezes os filhos agem de má fé e acabam controlando ali a parte financeira dele, deixando ele sem recurso suficiente para viver. Abuso emocional inclui insultos, intimidação, ameaças, ignorar ou isolar o idoso. Quando eu fazia visita domiciliar a pacientes acamados, né, e não só acamados, mas idosos que tinham algum tipo de comorbidade, então eu precisava orientar tanto a família quanto o cuidador nos cuidados, né, ao idoso. E esse tipo de ameaça eu já vi presencialmente até. Esse abuso emocional existe, tá, gente? Infelizmente. E no momento que eu estava presente ali, eu falei para a pessoa, né? Cuidado, algum dia você também vai envelhecer. E você pode estar no lugar dele. Como que vai ser? Né? A pessoa ficou ali sem saída, não sabia o que fazer. Quem são as vítimas, tá? O abuso ou negligência pode ocorrer com qualquer idoso. Pode ocorrer em qualquer relacionamento, incluindo aquele onde há expectativa de confiança ou onde alguém ocupa posição de poder e autoridade. Síndrome do pequeno poder, vocês já ouviram falar? Então, é a família, ou muitas vezes um cuidador, ou muitas vezes alguém próximo, vizinho, enfim, que acha, né, que tem um poder sobre a pessoa, então ela pode humilhar, agredir, enfim, fazer de tudo só porque o idoso está com perda de memória e outros problemas cognitivos, tá? Quem são as vítimas? Quem são as vítimas, né? Quem são os agressores? O abuso contra idosos muitas vezes ocorre na família. Gente, na família mesmo, dá para acreditar nisso? Pelo cônjuge, pelos filhos ou netos. Nesse caso que eu falei, que os idosos foram mortos pelo próprio filho. Isso é um absurdo, mas infelizmente ocorreu, é um fato, né? E não é um fato único, tá? Que a gente já viu tantos outros crimes aí contra os idosos, né? Que passa diariamente na televisão. Porém, os agressores também podem incluir amigos, vizinhos, proprietários, cuidadores pagos ou qualquer indivíduo em posição de poder, confiança ou autoridade. Olha aqui essa imagem impactante, né? Quais são os sinais? Dizer-lhe que estão sendo prejudicados, mostrar sinais de depressão ou de ansiedade, demonstrarem medo diante de certas
pessoas, né? O idoso igual criança, né? Percebeu que está com medo, opa, suspeita, o que está acontecendo aqui, né? Recluir-se socialmente, tendo menos contato com as pessoas com quem relacionava intimamente no passado, tornar-se passivos e muito submissos, terem ferimentos físicos inexplicáveis, né? O idoso está bem, na semana seguinte aparece com um hematoma, né? Um roxo na perna. Fala, peraí, de onde que veio isso? Né? Alguém, suspeitar que alguém pode estar agredindo fisicamente ele. Falta de alimentos, né? A pessoa começa a emagrecer, peraí, tá faltando alimento? Mas como assim? Né? Roupas e outras necessidades. Mostrarem mudanças em sua higiene, né? Tomava sempre banho, agora fica sujo. Por que está acontecendo isso? Nutrição. Se o idoso está tendo sinais de desidratação, está bebendo pouca água, suco, né, líquidos de forma geral, o que está acontecendo? Começa a levantar, né, suspeitas aí. Quais são os sinais? Subitamente ficarem incapazes de cumprirem suas obrigações financeiras ou fazerem retiradas incomuns em sua conta bancária, né? De repente apareceu ali altos saques nas contas. Ué, tinha R$1.000, aí 900, 500, de repente, na outra semana já acabou o dinheiro. Mas como assim, né? Saques indevidos. Chame ali o responsável no banco, o gerente, pergunta se o idoso foi no banco aquela semana, o que aconteceu, começa a levantar, né, suspeitas aí. Ou de outras instituições financeiras. Quais são os efeitos, tá, gente? Efeitos sobre a saúde, principalmente sobre a saúde. O abuso e a negligência são a fonte principal de estresse e podem ter efeitos de longo prazo sobre a saúde e o bem-estar dos idosos. O estresse devido ao abuso pode desencadear dor no peito, sim, gente, aquela angústia, aquela dor no peito, angina, pode ser um fator de muitos outros problemas cardíacos sérios. Então, além de você levar no cardiologista para ver se é um problema físico, né, algum princípio de infarto, arritmias, entre outros, veja se o estresse está causando tudo isso, né? O abuso exerce impacto significativo sobre as pessoas de todas as idades, mas os idosos podem ser especialmente vulneráveis. Sim, gente, vulnerabilidade. Eles estão ali, né? A pessoa, ele se torna vulnerável à situação. Em geral, os idosos têm menor força física, eles são mais fracos algumas vezes, né? E menor possibilidade de recuperação do que os mais novos. Então, já pensou, já imaginou uma cena ali do idoso, alguém empurrar o idoso, ele cair, machucar, ou ele quebrar o fêmur, né? Olha os riscos que isso pode impactar na vida dessa pessoa, ou mesmo se ele bater a cabeça, né? Um traumatismo crânioencefálico e vir a morrer por conta de uma agressão física. São tantas consequências graves que podem ocorrer e sérias, né? Como podemos prevenir o abuso contra o idoso? O primeiro passo e o mais importante para prevenir o abuso contra o idoso é reconhecer que ninguém, qualquer que seja a idade, deve sofrer violência, nem criança, nem adulto, nem idoso, tá? Comportamento abusivo, humilhação ou negligência. Além de promover essa atitude social, os passos positivos incluem instruir e orientar as pessoas a respeito do abuso contra o idoso, aumentando assim a disponibilidade de cuidado respeitoso. Sim, gente, respeitar o idoso, né, de promoção, de aumento, de contato social. Não fique, né, observe esse idoso, se ele está interagindo com as outras pessoas, se ele está tendo esse contato social e de apoio para as famílias com idosos dependentes e encorajando o aconselhamento. Sim, gente, esse aconselhamento pode ser tanto pelas pessoas da área da saúde, quanto as pessoas específicas, como, por exemplo, assistentes sociais. Sim, elas ajudam muito nisso. E o tratamento para lidar com os problemas familiares e pessoais que contribuem para o abuso. Muitas vezes ali o cuidador ou a pessoa da família está sem paciência, né? Porque o idoso muitas vezes repete as mesmas coisas no dia a dia, mas não é porque a pessoa está sem paciência que ela vai partir para a agressão. Se ela está sem paciência, né, pede ajuda, fala, olha, eu não estou mais aguentando essa situação, eu preciso de outra pessoa para cuidar dele ou dela.
né? Mas nunca agredir, essa não é a melhor solução. A violência, o abuso ou a negligência para com os idosos são sinais que a pessoa envolvida necessita de ajuda imediata, eu acabei de falar. Apoio psicológico muitas vezes é necessário. Denuncie casos de abuso ao idoso. Sim, denuncie. Denunciar casos de abuso à polícia, tá? Vá até a delegacia ou ligue no Disque Denúncia ao idoso. Disque 100 do Departamento é a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, que receberá e examinará as denúncias e reclamações de atos que envolvam violações aos direitos humanos, certo? Podendo agir de ofício, atuando diretamente ou em articulações com outros órgãos públicos e organizações da sociedade. As denúncias poderão ser anônimas, ou seja, você não precisa se identificar, ou quando solicitado pelo denunciante, é garantido o sigilo das informações. Vamos ao resumo. Então, nós falamos aqui tipos de abuso ao idoso com Alzheimer, e não só ao Alzheimer, mas todos os idosos de forma geral. Abuso físico, sexual, financeiro, emocional, quem são as vítimas, quem são os agressores, quais são os sinais, quais são os efeitos de tudo isso, como nós podemos prevenir e denuncie casos de abuso aos idosos. Esta foi a aula de hoje e eu espero que vocês tenham gostado